Bom dia, Pai do Senhor Jesus, reflexão bíblica nesta manhã que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Nesta manhã, dado o domingo passado, que não foi possível gravar, dado o peso da responsabilidade desse tema, que eu quero falar de soteriologia, a doutrina da salvação, eu fui pedir a Deus uma luz, misericórdia, para que eu viesse gravar com compromisso com a palavra, com a responsabilidade que é a minha confiada, de estar transmitindo essa palavra a amigos, e que o compromisso com ela, mas ao mesmo tempo a responsabilidade para com vocês. Estamos vendo o livro de Romanos, dentre alguns temas que eu já falei do homem carnal, do homem espiritual, que está já no YouTube, para vocês observarem. Agora nós vamos estar falando da salvação, e por isso que eu me ative muito a passar um domingo sem gravar, pedir misericórdia de Deus, para que eu viesse discorrer esse tema com uma responsabilidade que Ele traz para nossas vidas. Doutrina da salvação. A doutrina da salvação é, mediante na teologia bíblica, é uma das doutrinas que mais a gente discorre ao longo de nossa trajetória, mas a gente acaba falando na nossa igreja em termos práticos, em mensagens reveladas, e não em mensagens assim didáticas, como é o caso da reflexão bíblica. Mas vamos trazer para vocês, ouvintes da palavra de Deus, essa manhã, de uma maneira didática, mas dado uma revelação bíblica, que eu nunca falei desse tema, dessa forma, dessa maneira. Espero que vocês entendam, compreendam, e se quiserem debater, discutam, e a gente vai estar criando esse feedback com vocês. Se inscreva no canal, dê seu like, sugestão, comentário, que o nome do Senhor é de continuar sendo glorificado, tá? Tem alguém que tem uma responsabilidade muito grande pela palavra de Deus desde a minha tenra infância, desde os 7 anos de idade, quando minha avó me apresentou esta palavra. O apóstolo Paulo termina o capítulo 8, que a gente falou do homem espiritual, cantando um cântico de vitória, falando da nossa predestinação, a salvação como predestinação, tá? Porque dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também o glorificou. E aí ele começa o versículo número 31 cantando um hino de vitória, devido a essa salvação que ora nós alcançamos mediante Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou a todos nós, como não nos dará com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E aí ele fala de algumas ferramentas que faz com que nós venhamos estar perdendo essa graça salvadora de Cristo.
E aí ele levanta, e esse cântico é muito conhecido. Quem nos separará deste amor, que é do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele começa a dizer das adversidades com relação a ter salvação, a se desviar do mal e a procurar agradar a Deus. Mas no versículo de número 38, ele nos diz com toda certeza: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. E ele inicia agora o versículo que iremos entrar, o capítulo que iremos entrar. Ele inicia falando da nossa salvação, não é? Falando da tristeza que ele tem no capítulo de número 9 para com a nação de Israel. Até o versículo de número 5 ele fala dessa tristeza. Por quais os pais e quais Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Ele está falando que ele é da origem de Benjamim, da tribo de Benjamim, mas que está triste porque Israel ele perdeu essa graça, ele perdeu essa dispensação. E aí ele vai discorrer a partir do versículo de número 6, falando da liberdade absoluta e a graça de Deus. Liberdade absoluta, não é libertinagem, liberdade absoluta e a graça de Deus. E aí, se a gente for observar o capítulo de número 9, ele traz o exemplo de Israel para estar falando de nossa salvação. E que tipo de origem que ele traz sobre Israel? A origem passada. Ele está falando de Israel no passado, para que nós venhamos entender o que Deus fez conosco no presente. O capítulo de número 9 todinho está falando de Israel no passado, e a gente precisa se ater a isso. Israel no passado é o capítulo de número 9 a qual o apóstolo Paulo se refere, e ele começa explicando por que Israel está fora do plano da salvação. E aí a gente vai ver o versículo de número 6 até o versículo de número 8, uma das primeiras explicações. Porque a palavra de Deus que haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão e de seus filhos em Isaque será chamada a tua descendência, versículo 7. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Deus. Aqui ele está se referindo a os dois filhos de uma nação abrâmica, não é? Está falando do filho da promessa, está falando de Isaque, e está falando do filho que não é da promessa, está falando de Ismael. E aí a gente tem como nosso pai na fé, Abraão. E esses dias atrás está no vídeo aí no YouTube que eu falei de Agar e o despedimento que Abraão fez com Agar e despedindo Ismael e sem herança nenhuma. E é uma mensagem do Dia das Mães e eu peço para que vocês tenham uma olhada nela. Ela é muito reflexiva às nossas vidas também, mas a gente vai entender ali também que Ismael não é da promessa. O que Deus prometeu descendência saía do ventre de Sara, que foi o Isaque, o prometido, né? O prometido de Deus foi o Isaque. E Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai velar e vai fazer de tudo para que essa promessa venha se cumprir em nossas vidas. Ele é fiel, louvado seja Deus. Olha, o versículo 9 diz isso: por esta palavra, a promessa, e por este tempo virei a Sara, e a Sara terá o filho, e não só esta também, mas Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai, também foi dentro de uma promessa, louvado seja Deus. E a gente tem que entender, Ismael aqui já ficou para trás, porque ele não era da
promessa. Ele não era o escolhido. O escolhido era o Isaac e não o Ismael. Versículo de número 10, 11, e eu quero ir até o versículo de número 12, que está falando de Isaac e está falando de Esaú. E a gente vai ver novamente um escolhido e o outro que não foi o escolhido. E foi dito a ela: o maior servirá o menor. E o versículo de número 13, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Porque Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, o da promessa seria Esaú, porque ele era o primogênito, porque a ele detinha toda a herança, porque o pai dele sabia disso e estava preparando. E aí, de repente, Deus inverteu essa ordem. Por que Deus inverte essa ordem? Porque essa dispensação, eu quero abreviar vocês, é a da graça. Essa dispensação não é dos perfeitos, essa dispensação não é do povo da promessa. O povo da promessa ficou para um segundo plano. O povo da promessa ficou para uma outra dispensação. A igreja e a todos aqueles que aceitarem a graça de Deus, eles vão vir, eles vão chegar ao céu primeiro. Eles vão estar na ceia das bodas do Cordeiro. Aí depois, no milênio, uma outra dispensação, Deus virá salvar o seu povo. Deus virá salvar Israel. E é por isso que Israel serve como base. É por isso que Israel aqui está ficando no passado. E a gente vai pensar: há injustiça da parte de Deus? Essa é a pergunta. No versículo de número 14, que diríamos, pois, que há injustiça da parte de Deus em estar escolhendo a Jacó e aborrecendo a Esaú? Por que Deus aborreceu a Esaú? E eu respondo o que Paulo nos diz no versículo de número 14: de maneira nenhuma. Deus escolheu a Jacó e aborreceu Esaú porque ele é longânimo, porque ele é misericordioso. E ele estava pensando não só na nação de Israel, ele já estava pensando em todas as nações da terra, a todo o povo de toda a terra. E o que a gente chama de gentio, a nação gentia, a que não tinha promessa, a nação gentílica que não tinha promessa. E aí Deus inverte essa ordem. Esaú tinha todas as promessas, ele é o primogênito. De repente Deus deixa para o segundo plano e escolhe a Jacó, o trapaceiro, o enrolado, o primogênito, que ficava na barra da saia da mãe. Isso representando, tipificando uma figura de nós, que éramos imperfeitos, que não tinha condição nenhuma de sermos escolhidos por Deus para sermos salvos. E de repente a salvação está de livre acesso até mim e até você, dado uma escolha soberana de Deus em inverter os planos, deixar Israel para o segundo plano e deixar a dispensação da graça para a igreja. E quando Jesus veio à terra, disse que ele veio para os seus, mas os seus assim não o quiseram. E a gente pensa: não, mas por que isso aconteceu? De repente o povo de Deus se frustrou, ou Jesus se frustrou, e o povo não quiseram a Deus. Isso já estava escrito na agenda de Deus. Quando o povo rejeitou a Jesus, o povo de Israel, e o crucificaram, e o condenaram, e o colocaram numa cruz, essa oportunidade foi a mim e a você confiada. Estava na agenda de Deus. Eles rejeitaram, mas nós, de bom grado, aceitamos a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós somos bem-aventurados, porque Deus aborreceu Esaú e escolheu a Jacó, escolheu a mim e a você para fazermos parte dessa dispensação. Nós não tínhamos promessa e de repente aconteceu o que aconteceu na nossa vida. E o versículo de número 16 foi o texto-chave que eu li. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A gente vê a história triste de Ismael, mas Deus despediu ele sem herança. A gente vê a história
de Isaac. De repente, nos 45 minutos do segundo tempo, Isaac aparece, mas era dada uma promessa de Deus. E Abraão, como pai na fé, fez todos os sacrifícios cabíveis para que essa promessa viesse chegar até nós. E aí, de repente, do Isaac nasce a Jacó e Esaú, e a gente acha que aquela briga, Deus não está nela, mas Deus, de repente, escolhe a Jacó e aborrece a Esaú, e faz com que esse Jacó venha a ser transformado em um Israel. E nós, hoje, a igreja de Deus é o Israel de Deus, tanto gentil ou israelita, como Paulo, que era da tribo de Benjamim, que aceitar a fé em Cristo Jesus, se torna Israel de Deus. Essa é a dispensação da graça. Deus se compadeceu de mim, Deus se compadeceu de você e nos deu essa oportunidade de entrar no céu pelas portas. Para Deus se compadecer de mim e Deus se compadecer de você, aí de repente Paulo já escreve e fala, nos dá um outro exemplo para embaçar esse texto bíblico. E ele dá o exemplo de Faraó, a nação de Israel, 430 anos sendo escrava no Egito. E de repente, no versículo de número 17, o apóstolo Paulo nos dá esse outro exemplo da Bíblia, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó simboliza aqueles a qual é o filho da perdição, aqueles a qual o próprio, se você for observar a história de Faraó, as 9 pragas, Deus estava endurecendo o coração dele. A própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó de tal modo que as pragas iam acontecendo, e quanto mais ocorria, mais o coração de Faraó endurecia, porque a própria palavra diz que era o próprio Deus que estava endurecendo o coração de Faraó. Na praga de número 10, quando morrem os primogênitos, aí mexe com o coração das mãezinhas, que mãe pode ser a mãe a mulher de Faraó, mas mãe é mãe. E aí mexeu com o coração das mãezinhas, mexeu com o coração de Deus. E aí de repente move-se o coração de Deus, e Deus amolece o coração de Faraó por um espaço de tempo, para que a nação de Israel saia do cativeiro. E aí celebra-se a primeira Páscoa, e a travessia do Mar Vermelho, e há 40 anos no deserto, e aí a promessa da terra prometida. Mas é Deus que endureceu o coração de Faraó para que viesse mostrar os seus prodígios e maravilha ao povo de Deus no deserto. Veja, Deus escolheu um e endureceu o coração de outro. Deus salvou uns e condenou a outros. Lembra das águas do Mar Vermelho, quando o Faraó foi atrás e de repente todos morreram e o povo passou em seco, e Miriam cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi Deus que deu livramento ao povo de Israel por mão forte de Moisés, e foi o próprio Deus que condenou a Faraó desde o primeiro momento que endureceu o coração dele a descer as 10 pragas, até o momento que eles morreram lá no Mar Vermelho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O mesmo Deus que é misericordioso, o mesmo Deus que é bondoso, é um Deus que é justiça, que é fogo consumidor. E a gente tem que se ater a isso também. Se há salvação, também há perdição. Se há céu, também há inferno. E a gente tem que se ater a isso e nos despertar enquanto é dia, é tempo oportuno. Tito 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar as paixões desse mundo. Ela nos ensina a abandonar tudo que esse mundo em contexto mal nos oferece, para que a gente possa estar vivendo de maneira justa, sóbria e piamente. É o que nos ensina a palavra de Deus. Então nós temos que se voltar para Deus enquanto há tempo oportuno. Aí o versículo de número 21 diz que Deus
Deus, nosso Deus, ele é o oleiro e que ele tem o poder sobre o vaso. Em outras palavras, dizendo, no versículo de número 22, para resumir, que direis a Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder e ira, com muita paciência o vaso da ira, preparados para a perdição, ou seja, aos filhos da salvação e aos filhos da perdição. Por isso a doutrina bíblica, por não teologia, se chama, na teologia se chama, a doutrina da salvação se chama soteriologia. O que é soteriologia? Está relacionada a sorteio. Tem os filhos de Deus e também tem os filhos da perdição. E a escolha soberana de Deus, Romanos 9, que é tão simples, mas ela vem de encontro a nós. Por quê? Porque o homem é egocentrista, ele quer ter o controle de todas as coisas e de repente no bem mais precioso que é a sua vida, ele não tem o poder sobre ela. O poder pertence único e exclusivamente a Deus, de acordo com Romanos, capítulo de número 9, e eu creio verdadeiramente na palavra de Deus. Versículo de número 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes o predestinou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Não só os judeus, mas os gentios, todos os que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua palavra, a sua doutrina, os seus ensinos. Quando eu falo aceitar a Cristo, é nesse contexto. Se até a palavra de Deus, aos seus ensinos, buscar a Deus enquanto se pode achar, praticar, ser um cristão praticante, porque nós estamos vivendo uma dispensação de que há muita teoria e pouca prática, e a gente conhece os que é de Deus pelas obras, pelos seus frutos que a gente conhece os que são de Deus. O versículo de número 25 está falando da palavra de Deus, porque Paulo, ele sabe que está falando de um texto muito, que está lidando com a vida das pessoas, e de repente é um texto muito difícil de se falar. Vocês podem observar que eu estou tendo uma dificuldade de estar falando, porque eu estou falando do destino das pessoas, e aí ele embasa isso no texto de Oséias. Oséias, no capítulo de número 20, no versículo de número 25, ele diz: como também diz em Oséias, chamarei meu povo, que não era meu povo, e amada, a quem não era amada. Quem era essa? Sou eu e você, é a igreja de Cristo aqui na terra, é o povo judeu, é o povo gentil, todos aqueles que aceitaram essa dispensação, que aceitaram a Jesus como regra de fé. Já estava escrito em Amós, um dos profetas menores lá no Antigo Testamento, acerca dessa promessa que ia nos alcançar. Versículo de número 27 do capítulo de número 9 também, Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha aí, Isaías, o profeta messiânico, já falando do remanescente. Quem era esse remanescente? Lá em Isaías capítulo 29, diz assim, o versículo de número 29, como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teremos feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Sodoma e Gomorra é um exemplo de nação ímpia, é um exemplo de nação a qual um povo que não teme a Deus. E aí nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra. Qual o exemplo de Sodoma e Gomorra? Quando Deus visitou na sua teofania, que aquele anjo simboliza o próprio Deus, visitou a Ló. De repente Ló, à noite, teve uma dificuldade muito grande para poder sair daquele lugar, porque os anjos queriam ter relações, ou os homens queriam ter relações com os anjos, mas de repente Ló abre a porta da sua casa e o anjo passa a noite com Ló e explica aquela situação, e de repente, ao amanhecer,
Ló, ele sai com a sua esposa. E aí nós temos o exemplo lindo. Ló não olhou para trás, e já a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Já está falando de quê? Já está falando de um remanescente, já está falando de uma nação como Sodoma e Gomorra, que a própria Bíblia nos diz que Deus atual está pior do que Sodoma e Gomorra, e a gente vê nisso, sempre existe um remanescente, sempre vai ter um. Na época de Sodoma e Gomorra tinha Ló, na época de Jesus tinha Jesus, e na atual dispensação tem a igreja de Jesus, que é todos os que são comprados, lavados e redimidos com o sangue do Cordeiro, que não anda segundo as suas próprias vontades, mas segundo a vontade de Deus, que está embasado na sua palavra. Esses são remanescentes, esses são exemplo a serem seguidos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Qual é a justiça que é pela fé? Nós somos justificados por fé. Nós andamos por fé e não por vista, tendo como exemplo a Abraão, o nosso pai na fé. E aí, o Paulo nos dá o exemplo aqui da nação de Israel, que eles tropeçaram porque eles queriam viver de acordo com a lei, de acordo com a Torá, de acordo com a razão. E o próprio Paulo nos diz que a lei veio tão somente para provar os nossos erros, para mostrar os nossos erros, para dizer que nós estávamos culpados. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, que ele veio, cumpriu toda a lei, e não aboliu a lei, mas ele cumpriu porque nós não tínhamos a condição de cumprir, e de repente Deus, ele envia a Jesus para fazer esse sacrifício, e esse sacrifício perfeito por nós na cruz do Calvário. Mas, ora, Israel que buscava a lei da justiça, que não chegou à lei da justiça, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo de número 33, como está escrito: eis que eu ponho em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Qual é essa pedra de tropeço? Pedra de escândalo, a rocha angular, a pedra de esquina, o centro de todas as coisas. O mundo é um antes e o mundo é depois de sua existência na Terra. Antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo agora 2021 anos depois de Cristo. Ele veio para mudar a história. Ele é o centro da nossa salvação e ele é a pedra de esquina. Israel, eles tropeçaram justamente nisso, né? Tentaram trazer razão para a sua fé, para a sua salvação. E a razão, mediante a fé, não há razão. A fé, ela é um firme fundamento nas coisas que se espera. Eu espero alguma coisa, eu espero a salvação em Cristo Jesus, mas é a prova das que se não veem. Aí já complica mais um pouco. Então, quem não tem fé, peça a Deus. Essa atual dispensação é a dispensação da fé do nosso pai Abraão, que saiu da sua terra, da sua promessa, para uma terra distante, que Deus ainda ia mostrar para ele. E o escritor aos Hebreus, ele disse, certa feita, que nos heróis da fé, que Abraão estava pisando na terra prometida e nunca questionou a Deus acerca de que, cadê, Senhor, a minha promessa? Cadê a minha salvação? Cadê a minha bênção? Ele viveu a vida toda na terra prometida, chegou ao ápice e ele não questionou a Deus de maneira nenhuma. E a resposta era porque ele tinha plenitude e ele tinha certeza da sua salvação e das promessas de Deus em sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa falar mais forte ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus.